Oi, gente. Boa noite. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre game design, desenvolvimento de jogos e acessibilidade. Então, como criar jogos mais acessíveis. Antes de a gente começar, um pouquinho sobre mim. Eu sou a Bianca, eu sou formada em jogos digitais e eu trabalho como game designer. Então, eu sou basicamente a pessoa que cria toda a experiência do jogo, que cria as interações e que se esforça para fazer o jogo divertido. Eu sou especialista em games na Gameplan, então estou trabalhando lá e eu basicamente pego jogos de clientes que entram em contato com a gente e eu faço todo um trabalho de análise, de fazer os jogos parecer de mercado e de fazer os jogos parecerem mais divertidos assim do ponto de vista mercadológico, de fazer os jogos mais vendáveis. E no Twitter eu sou a BiancaVerse, se vocês quiserem mandar alguma coisa por lá, me seguir, fiquem à vontade. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai falar é no que você pensa quando você faz seus jogos. Normalmente, quando a gente tá desenvolvendo, se você é uma empresa maior, se você tem um pouquinho de mais noção, se você já está há algum tempo no mercado, a primeira coisa que você faz é definir público-alvo, definir para quem você está vendendo, quem é seu mercado. E normalmente a gente pensa, tipo, super normativamente. Então, meu jogo é para homens 35 anos que trabalham em casa, por exemplo. E normalmente é muito difícil a gente pensar em coisas que fujam desse padrão. Então, quando a gente pensa em jogos, uma coisa muito discutida atualmente, por exemplo, é sobre os estereótipos machistas, sexistas e tudo mais. Só que a gente não discute bastante sobre as pessoas que têm deficiência. Então, quando a gente está fazendo um jogo, é muito difícil a gente parar e pensar, ok, eu estou desenvolvendo esse jogo aqui para X público, e dentro desse público eu estou incluindo pessoas com deficiência. Então, a gente fala muito sobre representatividade no geral, mas e a representatividade das pessoas com deficiência? Esse é um tema que ainda se fala muito pouco, é um tema muito falho dentro da indústria. E por que será que isso acontece, né? Tipo, você pode pensar, mas para que eu vou me importar em fazer um jogo para pessoas com deficiência, um jogo acessível, se eu não conheço ninguém que é deficiente, se eu não conheço ninguém que precisa de opções de acessibilidade no jogo? Tipo, deve ser uma parcela da população muito pequena, nossa, para que me importar com isso? Mas, na verdade, 23,9% das pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, segundo uma pesquisa do IBGE de 2010. Essa pesquisa já está antiguinha, os números podem ter aumentado ou subido, mas ainda assim uma parcela significativa da população. E 1 bilhão de pessoas, pelo menos, vivem com alguma deficiência no mundo, segundo uma pesquisa da OMS em 2011. Então, isso quer dizer que, tipo, se a gente for olhar pro lado corporativo e meio evil da coisa, você tá perdendo uma grana fazendo um jogo que não é acessível também. Não é necessariamente só sobre ser bonzinho fazer jogos, mas você tá perdendo um grande público, não pensando em acessibilidade. Então, a gente pode pensar aqui em alguns tipos de deficiência para a gente dar uma introdução. Esse não é o foco da palestra, eu não sou especialista, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde. Então, super sugiro que vocês façam mais pesquisas, que vocês conversem mais sobre, que vocês procurem mais sobre, especialmente se essa pesquisa assim tocar na cabecinha, no coração de vocês, e vocês resolverem fazer jogos mais acessíveis. Então, a gente tem deficiências físicas, que são aquelas onde as pessoas têm dificuldade de andar, de mexer, têm dificuldades muito motoras. Então, quando você começa a pesquisar sobre jogos acessíveis, por exemplo, você vai ver que existem muitos controles adaptáveis, porque nem sempre as pessoas têm essa força de apertar que a gente tem. Os movimentos são muito limitados, isso das mãos, das pernas, de onde quer que seja. A gente tem a deficiência intelectual, que é um distúrbio de desenvolvimento neurológico, e que a pessoa prejudica o desenvolvimento de aspectos pessoais, sociais, acadêmicos ou profissionais das pessoas. Então, são pessoas que têm mais dificuldade de processar o mundo do jeito que a gente processa, porque o cérebro dela tem alguns distúrbios de desenvolvimento. A gente tem uma deficiência auditiva ou surdez, que são meio que duas coisas diferentes. Mas, no geral, a dificuldade auditiva pode ser não ouvir por completo ou pode ser não ouvir parcialmente. E deficiência visual, que não é só cegueira, que não é só não enxergar nada, mas é ter dificuldade de enxergar,
ter qualquer contexto que atrapalhe a pessoa de ver o mundo, de visualizar coisas. E a deficiência múltipla engloba todos esses tipos de deficiência. Então, se uma pessoa, por exemplo, é deficiente física e deficiente visual, ela tem uma deficiência múltipla. São vários tipos de deficiência, ou 2 ou mais, né, tipos de deficiência englobados. O assunto vai muito além disso. A gente podia fazer, 3, 5 palestras só sobre deficiência. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, do que a gente vai falar, do que a gente pode fazer com jogos. Eu também vou deixar um tempinho para perguntas, então se vocês quiserem fazer perguntas, ali a gente responde no final. E aí, a gente pode ir para o próximo slide, que é, ok, a gente já sabe que a gente não pensa muito em acessibilidade, a gente não pensa em pessoas que são diferentes da gente. E por que será que a gente não faz isso? Por que será que é tão difícil criar jogos mais acessíveis? Então, a gente tem um grande preconceito inicialmente. Então, aquilo que eu falei, mas a pessoa com deficiência não tá jogando. Para que eu vou vender jogo para pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência não joga. E nós, como pessoas que não temos deficiência, é muito comum a gente ter esse tipo de pensamento. De, não, a pessoa com deficiência não joga, não assiste, não escuta, não lê, não consome entretenimento. O que é uma visão muito errada, porque são pessoas que vivem uma vida igual a gente, só que e as dificuldades que elas enfrentam são mais culpa nossas do que da deficiência delas. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é que, especialmente da visão de game design, vou falar muito sobre game design aqui, e dessa visão do game design, você pode sentir que você fazer um jogo acessível, você vai ter que fazer um jogo para um público completamente diferente. Então, tem esse preconceito de, eu vou fazer um jogo acessível, e aí eu não vou poder fazer um jogo de ação, um jogo de aventura, porque a pessoa com deficiência não vai conseguir jogar um jogo de aventura, não vai conseguir jogar um jogo de ação. Vou ter que pensar em alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não gosto de criar. E também tem esse sentimento de você vai ter que se você não pensou nisso, você pode pensar, eu vou ter que sacrificar o design do meu jogo para conseguir fazer jogos mais acessíveis, eu não quero fazer isso. Eu uso mecânicas muito sonoras no meu jogo. Então, a gente pode pegar um Hellblade, por exemplo, que boa parte da mecânica do jogo é escutar. É você ouvir as vozes, saber para onde as vozes estão te levando e tudo mais. E aí você pensa, não, vou ter que sacrificar essa parte fundamental do meu jogo para fazer um jogo acessível? Não, vou deixar essa parte de trás. Então, a gente tem esse sentimento de que a gente precisa estar sacrificando game design ou configurações, ou que vai ser muito difícil, nossa, não, a programação vai ser muito difícil, eu não tenho recursos, eu sou uma empresa pequena. E também tem a ideia de que a gente pensa muito assim, não vou fazer jogos para um público X. E se a gente não pensa assim, a gente pensa, tá, eu estou disposta a fazer um jogo para uma pessoa com deficiência, então eu vou literalmente fazer um jogo para pessoas surdas. Eu vou fazer um jogo que vai ser só para pessoas cegas e ele não vai ter gráfico nenhum. E a gente tem muita dificuldade de integrar essas coisas e sair dessa caixinha, desse preconceito de que a gente pode desenvolver o jogo como a gente desenvolve para todo mundo e deixar ele mais acessível para as pessoas. Então, a gente não pode pensar, eu vou fazer um jogo para um determinado grupo, eu vou fazer um jogo para pessoas cegas, eu vou fazer um jogo para pessoas surdas. Não é esse tipo de pensamento, é que a gente está pensando em inclusão. A gente não está pensando em exclusividade. Então, eu vou fazer um jogo para o maior número de pessoas possíveis. Eu vou fazer um jogo que abranja pessoas que querem jogar. Jogar é para todos, a gente não tem que fazer essa distinção. Então, a ideia é que desde o começo a gente pensa, eu quero fazer um jogo que todas as pessoas possam jogar. E como é que a gente faz isso exatamente? Aqui eu tenho alguns bulletzinhos pra gente começar. E então, o primeiro passo pra gente começar a fazer jogos mais acessíveis é ter um pouco de empatia. Porque talvez, se você tá ouvindo essa palestra, por exemplo, seja a primeira vez que você tá ouvindo o assunto. A gente não fala muito de pessoas com deficiência no geral. É aquela ideia de, não, vamos falar de coisa boa. Não, pra que falar de deficiência? Não, olha, tadinha da pessoa com deficiência. E a gente
tem muito esse tabu dentro da sociedade. E é importante a gente falar mais. E quando a gente fala mais, a gente pesquisa mais e a gente se coloca no lugar da pessoa. Então, eu nunca vou saber o que uma pessoa com deficiência passa. Eu posso estudar, eu posso fazer tudo, mas eu não tenho essa vivência. Então, o mínimo que eu posso fazer é me colocar no lugar dessas pessoas. O mínimo que eu posso fazer é pesquisar um pouco mais. E a gente pode... E não apenas isso, mas a gente pensa que as pessoas com deficiência devem se adaptar ao nosso mundo, normalmente. Não. A tal pessoa tem deficiência, ela faz um controle acessível para ela. Tal pessoa tem deficiência, ela coloca um leitor de tela no jogo dela, no computador dela. Se a pessoa tem deficiência, ela vai se adaptar de X forma ao nosso mundo. Quando, na verdade, o nosso mundo tem que ser mais inclusivo. Tudo que a gente faz tem que abraçar mais diferentes tipos de pessoa. A gente tem que sair dessa normatividade que a gente vive, onde a gente só faz as coisas pensando em nós mesmos e não que existem várias pessoas diferentes de nós na sociedade. E aí quem tem empatia também. Representar a diversidade nos seus jogos também é muito importante. Então, igual eu falei, a gente fala muito sobre representatividade negra, LGBT, mulheres, que ainda são muito problemáticas em jogos, mas tão problemáticas quanto elas são jogos com pessoas com deficiência. Tipo, quantos jogos com pessoas com deficiência você já jogou? Quantas vezes você viu esse tema sendo abordado em algum jogo? São coisas assim de contar no dedo. Então, além da gente ter poucos jogos que representam, a gente tem menos jogos ainda que representam pessoas com deficiência. O fundamental, assim, eu sempre falo, quando eu tô falando de game design, que testar é muito fundamental. E se você quer que o seu jogo seja mais acessível, você precisa testar seu jogo com pessoas diferentes. Não adianta você só testar o seu jogo com seu grupo de amigos, não adianta você só testar seu jogo com as pessoas que estão na feira, você tem que testar seu jogo com pessoas que tenham deficiência. Você tem que testar seu jogo com pessoas que enxerguem mal ou não enxerguem, que não tenham audição completa, pessoas que tenham dificuldades motoras e ver como elas reagem ao seu jogo. Elas com certeza vão ter dificuldades, elas com certeza vão levantar para você essa dificuldade. Então, determinado ponto, por exemplo, se eu não escuto, só teve um feedback auditivo, eu não tive nenhum feedback visual, então eu não sabia o que aconteceu, eu fiquei preso. A gente não apenas tem que abrir esse teste para pessoas diferentes da gente, como a gente também tem que ouvir essas vozes. Então, você é muito diferente de mim, eu sou muito diferente de outra pessoa, e a gente tem que abraçar essa diferença, a gente tem que colocar esses jogos testar esses jogos com o maior número possível de pessoas. Pesquise e escute as pessoas que têm voz nesse assunto. Então, eu tô aqui para abrir um pouco mais essa palestra, para abrir um pouco mais essa cabeça, porque enquanto desenvolvedores, a gente pensa muito pouco nisso. Então, você tem que pesquisar e escutar as pessoas que são deficientes, as pessoas que enfrentam essas dificuldades no dia a dia. Sair dessa palestra e vai precisar um pouco, que você encontra muita coisa bacana pesquisando sobre acessibilidade em jogos. Você encontra desde controles, a sites que tem reviews de pessoas, consuma conteúdo de pessoas que são deficientes, consuma conteúdo de youtubers, streamers, twitters, consuma conteúdo e entenda o que essas pessoas passam, quais são as dificuldades. Não apenas isso, como a indústria também tem que dar mais espaço para pessoas com deficiência. O que sempre acontece você só vai começar sua empresa, ou quer que seja, só vai começar a fazer jogos mais inclusivos, acessíveis e representativos quando a gente tem diferentes grupos dentro da empresa. Então, se você tem uma pessoa com deficiência dentro da sua equipe, você vai ter ideias novas. Quando você for fazer uma coisa que talvez não seja acessível, essa pessoa vai te falar, ei, não vai rolar, porque essa pessoa tem mais vivência que você. Então é muito importante que a gente inclua essas pessoas no nosso pipeline, nas nossas equipes, no nosso desenvolvimento. E por último, mas assim, não é o último dessa lista, mas essa lista pode ir muito além, pense em acessibilidade desde o começo do desenvolvimento. Então não é, ok, eu terminei o jogo, tá quase pronto, falta uma semana para eu botar ele na Steam e eu vou pensar agora em como é que eu vou fazer as partes de desenvolvimento. Isso tem que ser feito desde o começo
do desenvolvimento tem que ser pensado, porque vai agilizar seu processo e vai deixar as coisas bem mais fáceis. Você não vai enfrentar problemas, grandes bugs, e as coisas vão fluir mais naturalmente. Você não vai estar colocando acessibilidade no seu jogo, mas criando um jogo acessível desde o começo. E aí, eu vou jogar aqui algumas ideias, eu não vou conseguir falar sobre todas elas, mas que do ponto de vista do game design, são ideias que, assim, são ok de implementar e que ajudam muito as pessoas. Então, um dos pontos que eu falei aqui quando eu comecei a palestra é que você tem essa ideia de que a gente tem essa ideia de que eu vou ter que sacrificar o game design do meu jogo para fazer o jogo acessível. Mas eu não quero ter que sacrificar as features, as coisas legais do meu jogo. Então, aqui eu vou jogar algumas ideias e explicar como é que você pode colocá-las dentro do seu design, como é que elas podem funcionar dentro do seu jogo, sem você achar que você precisa de um super programador ou fazer qualquer coisa mirabolante. Então, algumas ideias de acessibilidade para deficientes auditivos, por exemplo, são legendas, que são, essenciais. Você precisa ter legendas no seu jogo para a pessoa conseguir ler. E essas legendas têm que, preferencialmente, ter indicadores de quem está falando. Então, não é só falar, meu Deus, eu estou triste. É colocar o nome do personagem, então, Bianca, meu Deus, eu estou triste. Essa é a melhor forma. Você pode trabalhar com cores também, só que aí é um pouco mais complicado, porque tem pessoas que têm, esqueci a palavra, mas as que têm dificuldades em enxergar as cores. As daltônicas, pessoas daltônicas. Então, se você trabalha com cores, você cria mais uma dificuldade. Idealmente, você tem o nome, a letra e você tem a frase. Closed captions, então, descrições em legenda do que está rolando. Se você está num jogo de aventura, por exemplo, ter escrito coisas que estão acontecendo, sons, música. Então, não só a legenda, mas, música de passarinho, sons de folhas e afins. Representações visuais dos sons essenciais. Então, quando a gente vê Fortnite, por exemplo, ele tem representações visuais. Quando você ativa o modo de acessibilidade, você consegue ter indicações visuais dos passos das pessoas, você consegue ver onde estão baús por meio de indicadores. Porque normalmente essas informações são dadas por áudio ou por percepções mais visuais. Então, quando a gente representa sons de forma visual, a gente está ajudando pessoas que não conseguem escutar esses sons. Usar a vibração do controle é muito bacana, porque você pode usá-la para mostrar, por exemplo, que as coisas estão mais perto, ao invés de só o som. E contar a mesma coisa de formas diferentes é super importante para, tudo. Então, não dependa do som para ser um feedback do seu jogador. Não dependa da imagem para ser um feedback do jogador. Conta isso da mesma forma diferente. Então, baixei uma alavanca que levantou uma porta. Eu vou só fazer o som para essa porta levantar? Não, vou fazer algum efeito. Um controle vibrando, uma câmera tremendo. Um efeito que mostra que, olha, algo aconteceu. E o jogador consiga linkar essas coisas. Algumas ideias de acessibilidade para deficientes motores. Então, permitir que o jogador remapeie todos os botões, e essa é super essencial. O jogador não pode... Muitos jogadores usam os botões em lugares diferentes para ser mais fácil para eles, e também usam controles diferentes. Então, usam controles adaptativos, usam controles personalizados. E por isso é super, super, super importante que você permita que o jogador fique remapeado, que o jogador consiga remapear esses botões. Você dá um toggle para botões que precisem ser continuamente pressionados. Então, esse toggle seria o quê? Ao invés de você apertar A para correr e ficar segurando, por exemplo, você dá a opção para o jogador apertar A uma vez e correr continuamente. Se ele apertar o A de novo, ele para de correr. Porque tem gente que não consegue, que não tem força para apertar e segurar o botão continuamente. Então, a gente pode dar essa opção. Alternativas que envolvam interações que envolvam apertar botões repetidas vezes. Então, tentar não forçar o jogador a fazer esse movimento, dar opções que deixem isso. Ajustar a intensidade da vibração do controle. Eu vou pular algumas aqui, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas não vai dar tempo. Então, muitas vezes você deixa o controle vibrando demais,
a pessoa não tem força para segurar e cai. Ajuste de dificuldade, porque muitas vezes você precisa de coisas super técnicas para passar, por exemplo, a pessoa não vai conseguir apertar os botões na sequência necessária. Algumas ideias de acessibilidade para deficientes intelectuais são diminuir a intensidade de luzes piscando, vibração de tela. Isso não é necessariamente para deficientes intelectuais, mas para pessoas que têm essa sensibilidade. Tomar cuidado com esses efeitos que possam causar motion sickness. Deixar claro para os jogadores quais são as instruções e permitir que ele reveja. Então, você deu a instrução, você deixa clara a instrução, você permite que o jogador encontre ela em algum outro momento. O jogador precisa acessar o mapeamento de controles todo momento. Usem fontes que sejam amigáveis para pessoas com dislexia. E permita que o jogador leia as informações no seu próprio ritmo. Não faz a letra ficar indo e não deixa o jogador ler, ou então que ela vai embora automaticamente. E por último, para dar tempo em algumas perguntas, permitir que o jogador ajuste o contraste dos elementos do jogo, isso para pessoas com deficiências visuais. Então, muita gente tem dificuldade com contraste, e é muito importante a gente deixar o jogador decidir como é que fica esse contraste. Permitir a personalização dos textos, então deixar ele aumentar as letras, diminuir as letras, mudar a cor, se tem alguma coisa atrás, se não tem. Permitir que o jogador ajuste a iluminação do jogo, se a estética do jogo for escuro, porque eu sei que você está tentando passar essa vibe de escuridão e tudo mais, só que a gente tem que pensar em quem não consegue enxergar no meio de tanta escuridão. Permitir que sejam criadas bordas nos pontos principais de interação do jogo. Então, se você conseguir deixar que os pontos de interação sejam mais destacados, tenham mais visibilidade, é muito bom. Cutscenes com audiodescrição, e não apenas elas, então colocar audiodescrição no jogo. Trabalho reforçado no sound design, isso é bem mais trabalhoso, mas se conseguir é super importante. E não ter features que dependam de cor. Você não pode esperar que o jogador dependa de uma cor para fazer alguma coisa. Por último, eu vou falar aquele slide porque são algumas opções de acessibilidade, mas super vejam, por exemplo, Fortnite e The Last of Us 2. Aqui são algumas fontes bacanas que vocês podem aprender um pouco mais sobre isso, que vocês podem... que são canais feitos por pessoas com deficiência, são canais feitos por pessoas que veem jogos, que analisam jogos, segundo as deficiências delas, e que tem algumas guidelines, que foi de onde eu tirei essas, e vocês podem seguir para ter um pouquinho mais de ideia sobre ter um pouquinho mais de noção, assim, sobre esse mundo incrível da acessibilidade. E aí, a gente tem 2 minutos para perguntas. É difícil, a gente não... eu também não tenho vivência direta, eu já conheci algumas pessoas, interagir com elas, mas consumir conteúdo delas ajuda bastante. Então, se a gente está falando de acessibilidade, ler artigos sobre pessoas com deficiências, artigos feitos por pessoas com deficiência, seguir pessoas com deficiência em Twitter, YouTube, Twitch, ver lives. Nesses sites que eu deixei aqui, por exemplo, tem nesses sites que eu deixei tem algumas reviews, no geral, feitos por pessoas com deficiência, que é bem bacana de ler. E aí, no geral, sobre influencers PDC, eu super não acompanho influencers no geral. Então, eu sou muito mais de jogo. Não sou extremamente sociável nessa parte. Então, eu recomendo demais as pessoas que fazem esses sites. Elas com certeza têm redes sociais que vocês podem seguir. E eu recomendo que vocês leiam bastante elas, leiam sobre as dificuldades. Então, todas essas pessoas que escrevem sobre as dificuldades também. Os criadores que sobre jogos acessíveis de RPG, é difícil. Eu ia falar sobre isso na apresentação, acabei deixando, que é muito difícil os desenvolvedores deixarem assim claros. É um jogo acessível para X, tem X opções de acessibilidade. Isso atrapalha demais a vida de quem é PCD, porque a pessoa comprar o jogo é tipo um tiro no escuro. E os criadores que fazem controle sem acessibilidade é aquilo que eu falei no começo, é puro preconceito. Então, o Xbox, por exemplo, lançou um Adaptive Controller, que é bem mais acessível para essa galera, só que ele é bem caro,
Eu não sei nem se tem aqui no Brasil em questões de reais, mas ele é bem caro e ele é bem modular. Então você pode comprar ele base ou comprar vários deles. E aí, no geral, os controles não são 100% acessíveis porque a gente não pensa nisso na hora de criar. A gente não pensa, vou fazer X coisa para vou fazer um controle que seja acessível para as pessoas. Tipo, é muito trabalhoso, é caro e nem sempre é interessante para o desenvolvedor, por mais triste que isso pareça. Então é importante também seguir essas iniciativas que permitem que mais pessoas joguem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tipo, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não respondi, vocês podem mandar no Twitter, que é o @biancaverse. Eu tô um pouquinho mais por lá. Podem me contatar. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.